Vamos lá, meus caros. Dando sequência aqui, preste atenção nessa construção. Olha só. Se eu coloco aqui, ó, sua casa é bonita. Muito bem. Se eu pergunto para você aqui, né? Sua, o que é? Bom, o sua sempre fala, é um pronome. Muito bem. Nós não podemos esquecer que pronome, né? Pronome, como diz o nome, é uma classe de palavra que trabalha para quem? Trabalha pro nome. Então, o que eu quero que você fique atento? Quero que você fique atento a isso daqui, ó. Sua está relacionada a quem? Sua está relacionado a... Vamos pegar o pincelzinho vermelho, vai ficar melhor. Então, sua está relacionada a quem? Está relacionado à casa, não é isso? Sua está relacionada à casa. Então, veja só, né? Sua está relacionada à casa. Casa é o que mesmo? Você vai falar, casa é um substantivo. Ó, vamos retomando aquele passo a passo. Então, casa é um substantivo e eu quero que você se lembre sempre o quê? Quando eu falo de um substantivo, todo substantivo, você deve lembrar também que, antes de tudo, ele é um nome, né? Retomando aquela ideia de que, na língua portuguesa, antes de termos as palavras divididas em todas as classes, nós temos duas grandes classes, classe verbal e classe nominal. Então, o substantivo é um nome. Então, veja só, você só pode falar que esse sua aqui é um pronome porque você percebe a relação de posse que está aqui, né, em relação à casa. Então, eu posso falar, sim, que esse sua aqui é um pronome, certo? Um pronome. Por quê? Está indicando posse aqui em relação à casa, um pronome possessivo, então. Ora, sua, então, eu só posso afirmar que é um pronome porque está ligado a um nome, está junto, preste atenção, está junto de um nome. Logo, qual é a função sintática do sua aqui? Tá? O sua só pode ser o quê? Só pode ser um adjunto adnominal, certo? Então, o que é bonita? Sua casa. Tudo isso aqui é o nosso sujeito e aqui é o nosso predicado. Qual é o núcleo do sujeito aqui, no caso? Então, o núcleo do sujeito é casa. Casa é o nosso núcleo do sujeito. Aí você pode falar assim, não, Moacir, mas sua só pode ser pronome. Não, sua não pode ser só pronome, não. Se eu te dou apenas o sua, tá? Observe bem, pronome é uma classe de palavra que trabalha com o nome. Ele se relaciona. Como ele se relaciona com o nome? Ou ele acompanha, no caso aqui do pronome possessivo, ou ele substitui um nome no contexto, um substantivo no contexto. Tá? O pronome também é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. Então, se eu te dou aqui o sua, da forma como está, uma coisa eu sei, você não pode afirmar que isso aqui é pronome. Por quê? Porque não existe a relação dele com o nome. Então, aqui o sua, no máximo, ele pode ser o quê? O verbo suar na terceira pessoa, ela sua, tá? Mas aqui você não pode chamar isso daqui de pronome. Lembre-se que o pronome é uma classe de palavra que existe na relação com o nome, no caso com um substantivo. Você não tem pronome se você não tiver essa relação com o nome, tá? Deixar isso bem claro para você. Você não tem pronome se você não tiver a relação com um nome, no caso com um substantivo. Observem bem então, né? Artigo, pronome e adjetivo são classes de palavras que só existem na relação com o substantivo. O que você deve lembrar é que no caso do pronome, né, ou ele acompanha ou ele substitui um nome no contexto. Por exemplo, né, João e Pedro jogam bola. Né? Aquele é melhor do que este. Ora, eu tenho aí o pronome aquele. Aquele, né, aquele é aquele que está mais distante, né, o João. Né? João e Pedro jogam bola. Aquele é melhor do que este. Então, veja só, o João é melhor do que o Pedro. Tá? Eu uso aquele para o que está mais distante, o este para retomar o que está mais próximo. Então, nesse caso, eu tenho aí pronomes, né, que estão substituindo o nome no contexto. No caso aqui de um pronome possessivo ou um pronome de tratamento, ele acompanha um nome no dado contexto. Beleza? Tranquilo? Então é importante você ter isso muito claro, né? Que o pronome é uma classe de palavra que existe na relação com o nome, que existe na relação com o substantivo. Ok? Muito bem. Então olha só para completar aqui, né? Sua casa é bonita. O que é bonita? Sua casa. Bonita aqui está relacionado a casa, não é? Olha só, já trabalhei isso com vocês. Você tem aí essa tabelinha anotada, né? Em relação ao adjetivo, né? Bonita é um
adjetivo. Tá? Há um adjetivo. E olha só, o adjetivo ele pode desempenhar duas funções sintáticas. Vamos ficar bastante atentos a isso daqui, ó. O adjetivo ele pode ser uma adjunta de nominal ou ele pode ser um predicativo. Sendo um predicativo, ele pode ser um predicativo do sujeito ou do objeto. Neste caso aqui, observem bem esse adjetivo, ó. Ele está aqui, né, no predicado, referindo-se ao núcleo do sujeito desta oração. Logo, a função sintática que esse adjetivo desempenha, né, a função sintática que ele desempenha aqui é a de predicativo do sujeito. Veja só, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um verbo de ligação, não é isso? Aqui eu tenho um verbo chamado verbo não nocional, um verbo de ligação, um verbo que serve apenas para ligar o sujeito ao seu núcleo de predicado. Tá? É um verbo de significação fraca. Se eu omiti-lo aqui nesse enunciado, a ideia central ela ainda permanece. Por isso que ele é chamado de verbo não nocional, um verbo de significação fraca, um verbo de ligação. Então lembre-se, sempre que você tiver verbo de ligação, é porque você tem aqui um predicativo do sujeito, tá ok? Você tem aqui então um predicativo do sujeito. E só recapitulando então, que tipo de predicado nós temos aqui nessa construção? Nós temos aqui um predicado, ó, um predicado nominal. Certo? Por que um predicado nominal? A estrutura dotada de significado importante aqui nesse predicado é um nome, é um adjetivo. Você vai lembrar sempre disso, tá? Você deve lembrar sempre disso. Ó, quando nós falamos de adjetivo, também nós estamos falando de um nome. Por isso que esse predicado é um predicado nominal. A estrutura dotada de significado aqui, mais importante, é um nome. Tranquilo? Beleza? Legal, né? Tá entendendo tudo direitinho? Tá tomando nota certinho? Tá ok? Qualquer dúvida, recorra também ao material de apoio, tá? Faça exercícios, pratique, para que você possa, então, ficar craque aí nessa análise morfossintática. Então, vejam só, não basta você falar que sua é pronome, que casa é substantivo, que é verbo, que bonita é adjetivo. Nós temos que entender a função que cada um desses termos desempenha no enunciado. Né? Então, quando eu apenas indico que aqui eu tenho um pronome, um substantivo, um verbo ou um adjetivo, eu estou falando apenas de morfologia. Mas o que as bancas têm cobrado de nós, né, o que a banca de maneira geral tem cobrado de nós, é a análise disso tudo junto, da morfologia e da sintática, da sintaxe. Daí, então, a chamada análise morfossintática do período, tá certo? Então, interessa nós identificarmos aqui também, né? Quem é o sujeito, quem é o núcleo desse sujeito, né? O adjunta de nominal, no caso aqui o pronome sua, saber que esse verbo é um verbo não nocional, um verbo de ligação, que bonita que, né, está no predicado referindo-se ao núcleo do sujeito da oração, então desempenhando a função de um predicativo do sujeito, tá certo? Então, vamos ficar bastante atentos a todos esses detalhes aí, para não perdermos nada lá na nossa prova, ok? Muito bem, então vem comigo. Olha só, vou trazer aqui para vocês outra construção, tá? Você já deve estar se perguntando aqui, poxa, Moacir, você já mostrou aqui, né, quando o adjetivo ele desempenha a função de um predicativo do sujeito, mas ainda você não mostrou quando é que ele desempenha a função de uma adjunta de nominal, de um predicativo do objeto. Ok, nós vamos trabalhar isso aqui agora com vocês, tá certo? Já tomaram nota aí, né? Vou apagar para trazer mais alguns exemplos aqui para vocês. Então, prestem atenção nessa construção aqui, ó. Eu vou fazendo uma perguntinha e você daí vai respondendo, tá? Pode ter certeza que eu estou ouvindo. Brincadeira, né? Vamos lá. Ó, o garoto achou. Se eu falo o garoto achou, você fica satisfeito? Não, porque quem acha, acha algo, não é? O verbo achar aqui, ele está pedindo um complemento. Correto? Ó, vamos lembrar aqui então da nossa aula de regência, tá certo? Quando um verbo ele pede um complemento, aquilo que irá completá-lo é um complemento verbal, né? Você deve aí fazer uma retomada da nossa aula de regência. E lembrar que o complemento verbal ele recebe um apelido, tá? O complemento verbal ele recebe um apelido. O apelido que ele recebe é objeto.
Tá? E esse objeto ele é classificado quanto à maneira como ele se liga, né, ao seu termo regente, ao termo que pede, né, ao verbo ali que pede o complemento, se é com ou sem preposição. Então isso tem que estar muito claro para que você entenda aqui essa questão que eu vou trabalhar com vocês. Olha só, então o garoto achou, quem acha, acha A. O garoto achou a bicicleta, ó, o garoto achou a bicicleta bonita. Muito bem, meus caros. Olha só, preste atenção. O garoto achou a bicicleta bonita. Quem é que achou a bicicleta bonita? O garoto. Isso aqui é o nosso sujeito. E tudo isso daqui, então, ó, é o nosso predicado, correto? Nosso predicado. Muito bem, prestem atenção. Esse verbo aqui, ó, achou. Achou é um verbo, certo? Achou aqui é um verbo. Eu te pergunto, esse verbo aqui é um verbo de significação forte? Sim, claro, né? Se eu omiti-lo aqui da oração, a oração perde o sentido. Tá? Não há como pensarmos essa oração aqui sem um verbo. Então, ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo nocional, um verbo de significação forte. Quem acha, acha algo. Ele achou a bicicleta. Observe que a bicicleta não completa, o verbo. Quem acha, acha algo. Eu não poderia parar a oração aqui. Ou se eu falo para você apenas o garoto achou, você vai ficar esperando eu completar a frase. Né? Porque o verbo achar, ele não tem um sentido completo. Ele pede um complemento. Então vamos lá, recapitulando a nossa aula de regência. Certo? Quando um verbo pede um complemento, o termo que completa ali o sentido é chamado de complemento verbal. Porém, esse complemento verbal ele recebe um apelido, que é objeto. E nós classificamos esse objeto quanto à maneira como ele se liga ao seu termo regente, certo? No caso aqui, olha só, o termo regente, o verbo achar, né? E como é que ele se liga? Observe que ele não pede preposição. Quem acha, acha algo, tá? Não pede aí uma preposição. Então, o complemento para esse verbo, tá? O complemento para esse verbo é a bicicleta. Então, a bicicleta, nós podemos dizer aqui que é o objeto direto para o verbo achar. Tá? Então, o verbo achar, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo direto, ou seja, um verbo que pede um complemento e pede que esse complemento venha ligado a ele diretamente, sem o auxílio de preposição. Né? Observem que esse A que eu tenho aqui, ó, é um adjunto adnominal, é um artigo para bicicleta, correto? É um artigo para o substantivo bicicleta, ok? Substantivo. Muito bem. Então, bicicleta aqui funcionando como objeto direto desta oração. Tá? Mas observe que nós temos aqui um outro termo, que é bonita. E bonita está relacionada a quem? Nesse contexto aqui, ó. Bonita está relacionado a bicicleta, meus caros. Olha só. Bonita aqui está relacionada à bicicleta. É uma característica, né? É uma qualidade atribuída aqui pelo garoto à bicicleta. Então vejam bem que bonita, nós já vimos, bonita é um adjetivo, certo? Bonita é um adjetivo, que aqui faz relação ao objeto direto dessa oração, atribuindo uma característica, qualidade, defeito a esse substantivo. Veja bem, então neste caso, esse adjetivo desempenha qual função sintática? Sabendo que ele está relacionada ao objeto da oração. Olha só, de forma muito lógica, não é? Esse bonita, se eu te pergunto qual é a função que ele desempenha dentro da oração, você vai me falar claramente, tranquilamente, que esse bonita aqui é um predicativo do objeto. Simples assim, simples assim. Tranquilo? Então nós temos que ter calma na hora de fazermos essa análise, né? Você perceber quem está se relacionando com quem e a partir dessa relação é que você vai estabelecer a função que o termo desempenha dentro do enunciado. Tá? Por isso que você vai fazer essas anotações aí no seu caderno, fazendo esse joguinho de seta para lá e para cá, para que você perceba claramente quem está se relacionando com quem e, a partir daí, a função que cada termo desempenha neste enunciado para que ele tenha, ao final, ali o seu sentido completo. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, olha só, nós já analisamos aqui a situação em que o adjetivo ele é um predicativo do sujeito e na situação em que ele é um predicativo do objeto. E você ainda quer entender direitinho a situação em que esse adjetivo desempenha a função de adjunto adnominal, correto?
Beleza? Bom, nós vamos falar disso. Mas antes eu quero só fazer uma consideração. Olha só, reforçando mais uma vez com vocês a ideia de que a centralidade do substantivo, tá? A centralidade aqui do substantivo, quando nós falamos de análise morfossintática, certo? O artigo, pronome e adjetivo, nós já vimos então a relação dele direta com o substantivo. Falta falar aqui do numeral, tá? Falta falar do numeral. Eu quero que você vá pensando, enquanto eu estou apagando aqui, vá pensando em uma frase, em uma oração, utilizando numeral. E aí, pensou? Olha só, o numeral é uma classe de palavra que existe para ordenar ou quantificar. Só que quando eu falo ordenar ou quantificar, você vai pensar, tá, mas ordenar e quantificar o quê? Substantivos. Tá? Nesse tempinho aí que você tentou construir uma oração utilizando um numeral, eu tenho certeza que você conseguiu formar uma oração apenas associando esse numeral a um substantivo. Por exemplo, né, 2 policiais patrulham as ruas do centro da cidade, 2 viaturas paradas no estacionamento, 10 pessoas em uma sala. Observe, 10 pessoas em uma sala, 2 viaturas, 2 policiais. Nós só pensamos o numeral, né, na relação com o substantivo, ou para quantificar ou para ordenar. 6º capítulo da série, 9º capítulo da série, né? Então vejam bem aí o numeral numa relação de quantificação ou de ordenamento, mas sempre na relação com o substantivo. Então você não tem numeral se não for também nessa relação com o substantivo. Tá? O numeral ele está sempre ordenando ou quantificando o substantivo. E aí eu reforço com vocês aqui mais uma vez, então, né, essa questão da centralidade do substantivo, de forma tal que artigo, pronome, numeral e adjetivo só existem na relação com o substantivo. Vocês verão também que o verbo ele também desempenha uma relação com um substantivo. Né? Mas é o substantivo que desempenha a função de sujeito da oração. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito da oração. E sujeito é uma função substantiva. Tanto é que, quando uma palavra está desempenhando, né, uma função de sujeito, né, que originalmente ela não é um substantivo, ela aparece ali substantivada. Tá? Como assim? Como assim, Moacir? Como aparece substantivada? Olha só, reforçando aqui mais uma vez com vocês. Ó, nós só temos artigo na relação com substantivo, correto? Se você coloca o artigo diante de qualquer outra palavra, o que você faz com essa palavra? Você vai substantivá-la. Isso dentro do processo de formação de palavras é chamada derivação imprópria. Então vamos pensar aqui. A palavra jantar. Né? Jantar é um verbo. Ok? Jantar é verbo. Mas supondo que você foi convidado para jantar na casa de alguém, ao final você, né, educadamente agradece o convite e elogia e fala: o jantar estava delicioso. Veja bem, o jantar estava delicioso. O que estava delicioso? O jantar. Jantar originalmente é verbo, mas observe que nessa construção você o colocou acompanhado do artigo, o jantar. Então substantivando essa palavra. Certo? Que desempenha a função de sujeito da oração. Então, a função de sujeito de uma oração é sempre uma função de um substantivo. Se, porventura, você não tiver ali uma palavra que seja um substantivo originalmente, é uma palavra que está substantivada, tá certo? Ela estará ali substantivada. Então, guarde isso, é uma informação importante para que você possa entender melhor essas questões aqui. Então, nós só temos artigo, pronome, numeral e adjetivo na relação com o substantivo. Fora isso, nós não temos, então, a relação desse termo. Nós vamos analisá-los isoladamente, mas dentro de uma construção, dentro de uma oração, nós só vamos perceber artigo, pronome, numeral e adjetivo na relação com o substantivo. E o verbo relacionando-se com o substantivo que desempenha a função de sujeito da oração. Ok? Então vamos lá, olha só. Preste atenção agora nessa construção que eu vou trazer aqui para vocês. As minhas 2 belas
filhas chegaram. Olha só, as minhas duas belas... Quem é que chegou? Se eu faço a pergunta para você, quem é que chegou? Olha a resposta que nós temos aqui, ó. Preste atenção. Quem é que chegou? As minhas duas belas filhas. Muito bem. Ah, então tudo isso é o sujeito? Tudo isso é o sujeito e tudo isso aqui é o nosso predicado. Muito bem. Tudo isso é o sujeito, mas nós temos que identificar o núcleo desse sujeito. E o núcleo do sujeito, como eu falei para você, é sempre o substantivo, certo? No caso aqui, né, facilmente identificável, o substantivo filhas, tá? Ó, substantivo. Lembrando que todo substantivo é, antes de tudo, um nome. Então, aqui nós temos o substantivo filhas, que é um substantivo de gênero feminino, de número plural. Correto? Muito bem. Agora, olha só, preste atenção. Se eu te perguntar aqui o que é esse as, você vai falar, obviamente, o quê? Que é um artigo. E por que você pode afirmar que é um artigo? Porque você já viu que o artigo é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo, não é? Então, o as aqui, ele é um artigo. É um artigo. Você pode afirmar isso por quê? Porque esse as está junto do nome. Logo, qual é a função sintática que ela desempenha? Desempenha a função de adjunto adnominal. Certinho? Desempenhando aí a função de adjunto adnominal. E o minhas? O minhas é o quê? O minhas você vai falar o quê? Que é um pronome. Por que você vai falar que é um pronome? Porque está na relação aqui, indicando posse, na relação com o substantivo, né? Então é um pronome. Pronome. Lembrando que o pronome, então, é a classe de palavra que trabalha pronome. Qual é a função, então? Você só pode falar que é um pronome porque também percebe o quê? Junto do nome. Então, qual é a função do pronome aqui? Também uma função de adjunto adnominal. Correto? Função de adjunto adnominal. Beleza? Muito bem. Duas. Duas é o quê? Duas você vai falar, é um numeral, Moacir. Correto. Duas é um numeral. Numeral, como eu falei para vocês agora há pouco, né? O numeral também é uma classe de palavra que só existe na relação com o substantivo. No caso aqui, ó, quantificando. Lembre-se então, o numeral ele existe para quantificar ou ordenar substantivos, certo? No caso aqui, o pronome, o numeral duas, né? Quantificando aí o substantivo filhas. E para fechar, nós temos aqui belas. Belas é o quê? Belas você vai falar, é um adjetivo. Observem bem. E o adjetivo que aqui, ó, aqui, também está desempenhando a função de adjunto adnominal. Certo? Então, aqui nós temos o adjetivo na função de adjunto adnominal, ligado aqui ao núcleo do sujeito da oração. Muito bem, meus caros. Então, artigo, pronome, numeral e adjetivo, né? Nesse exemplo aqui, então, né, nós temos aqui, né, artigo, pronome, numeral e adjetivo. Todos esses termos, então, desempenhando a função de adjuntos adnominais. Tá? Adjuntos adnominais. Qual é a curiosidade? O que você tem que estar atento aqui, meus caros? Ó, eu quero que você tome nota aí. Quando eu falo de artigo, substantivo, pronome, numeral, adjetivo e verbo, você vai anotar aí. Todas essas classes de palavras são as chamadas classes variáveis. O que significa isso? São classes que fazem uma variação. Vamos frisar aqui, no caso do adjetivo, numeral, pronome e artigo. Tá? Artigo, pronome, numeral e adjetivo são classes de palavras que se flexionam para concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, quando eu falo flexionar em gênero e número, estou falando em gênero masculino e feminino e número singular e plural. Portanto, vejam só, se eu alterar esse núcleo do sujeito aqui, essas outras palavras deverão também se alterar para com ela concordar. Tá? Então, veja só, se eu mudar aqui de filhas para filhos, ó, os meus dois belos filhos chegaram. Perceberam, então?
Todas essas palavras estão, então, ó, eu quero que você grife aqui, ó, artigo, substantivo, pronome, numeral e adjetivo, são as chamadas classes variáveis, tá? Tome nota, puxe isso aí direitinho, não perca isso, tá? São as chamadas classes variáveis. Ah, e essas outras, vocês perceberam que eu coloquei até uma diferencinha aqui, né, uma separação? Por quê? Aqui nós temos as chamadas classes invariáveis, ou seja, são as classes que não fazem flexão, tá? Vou comentar a respeito delas daqui a pouquinho, tudo bem? São as classes que não fazem flexão, mas quando eu falo de artigo, substantivo, pronome, numeral, adjetivo e verbo, nós estamos falando das chamadas classes variáveis, anote isso aí direitinho. Então, se eu promover alguma mudança aqui no núcleo do meu sujeito, todas as palavras que se relacionam a ele devem se flexionar para com ele concordar. E assim nós temos a chamada Lei Geral da Concordância Nominal, tá? Que eu quero que você anote aí. Olha só, preste atenção, né? Todo artigo, anote aí. Tá desenhado aqui, ó. Todo artigo, pronome, numeral e adjetivo deve se flexionar, abra parênteses, né? Não, desculpa, ainda não, tá? Deve se flexionar em gênero, abra parênteses, aí coloque masculino e feminino, feche parênteses. Deve se flexionar em gênero, masculino e feminino, e número, aí abra parênteses novamente e coloque aí singular ou plural. Então, retomando, ó, todo artigo, pronome, numeral e adjetivo deve se flexionar em gênero, masculino e feminino, e em número, singular ou plural, para concordar com o substantivo ao qual se refere. Para concordar com o substantivo ao qual se refere. Certo? Então está aí para você a Lei Geral da Concordância. Se você entender isso, fica tudo mais fácil para você, tá? Então eu quero que você perceba aqui, ó, essa centralidade do substantivo, ó. Imagine aqui, ó, você tem o substantivo, né? E ligado ao substantivo, você tem o artigo na relação com o substantivo, o pronome, tá? Na relação com o substantivo, o numeral na relação com o substantivo e o adjetivo. Tá? Então, de outra forma, desenhando aí de outra forma, né, eu quero que você perceba isso, ó, a centralidade do substantivo, tá? E nessa relação aqui de concordância, né, em que todo artigo, pronome, numeral e adjetivo deve se flexionar para concordar com o substantivo ao qual se refere. Então, lembre-se sempre disso. Você só tem artigo, só tem pronome, só tem numeral, só tem adjetivo na relação com o substantivo. Aí essas classes de palavras, então, devem se flexionar para concordar com o substantivo ao qual se refere. Quando eu falo flexionar, estamos falando de flexão de gênero, masculino e feminino, e a flexão de número singular ou plural, ok? Muito bem, olha só, eu quero manter com vocês, tá, esse mesmo enunciado aqui, e eu vou só fazer uma pequena provocação, fazer apenas uma pequena provocação. Observem aqui, né, as minhas duas belas filhas chegaram. Tá? E ponto final. Por que ponto final? Chegaram é um verbo intransitivo, falou que chegou, chegou. Não precisa falar mais nada para que você entenda que elas chegaram, certo? Então aqui eu tenho um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não pede complemento. Tudo bem? Beleza. Agora olha só, se eu falo aqui para você, as minhas duas belas filhas chegaram. Vamos pensar que, vou colocar aqui abaixo, não vai dar para colocar ao lado, eu não quero apagar, mas eu falo para você que as minhas duas belas filhas chegaram animadas. Ó, eu falo que elas chegaram animadas. Vamos supor que eu tirei o pontinho aqui e continuo a frase, animadas. Vejam só, as minhas duas belas filhas chegaram animadas. Animadas está relacionada a filhas. Tanto é que se eu mudar para filhos, olha como é que fica a oração. Os meus dois belos filhos chegaram animados. Olha a flexão aí para o masculino. Correto? Muito bem. Nesse caso aqui, animados é um adjetivo que está desempenhando a função, então, de predicativo do sujeito. Ok? Desempenhando a função aí de predicativo do sujeito. Agora, veja só, se eu coloco que as minhas duas belas filhas chegaram
cedo. Tá? Complete aqui. Aqui vai dar até para colocar a palavra cedo, ó. Chegaram cedo, tá? Vejam bem, a palavra cedo aí nesse caso, está relacionada a quem? Você pode observar que a palavra cedo aqui, ela está relacionada não mais ao sujeito como animadas, mas sim ao verbo. Porém, eu te pergunto, esse verbo, ele está pedindo complemento? Não, ele não está pedindo complemento. Portanto, essa palavra que está ligada ao verbo não é complemento para ele. O verbo chegar é um verbo intransitivo. Veja bem, eu preciso falar que elas chegaram cedo para que você entenda que elas chegaram? Não preciso falar. Tá? Então, esse termo ele não é complemento, mas ele está junto do verbo, né? Ampliando o nosso entendimento acerca da ação descrita pelo verbo, ampliando. Tá? Mas não é necessário que eu fale para você que elas chegaram cedo para que você entenda que elas chegaram. Então não é complemento, não confunda isso. Mas é um termo que está relacionado, está junto ao verbo. Então, de forma lógica, aquilo que está junto ao verbo, mas não é complemento para o verbo, só pode ser o quê? Só pode ser um adjunto adverbial. Não é isso? Só pode ser um adjunto adverbial. Ok, meus caros? Então, preste atenção nisso, tá? Aqui, no caso, cedo só pode ser um adjunto adverbial. Né? Um adjunto adverbial de tempo, que indica tempo aqui. Beleza? Eu poderia falar que elas chegaram à noite, né? Eu poderia falar que elas chegaram cansadas, indicando aí o modo como elas chegaram, tá? Eu poderia indicar várias circunstâncias aí para o verbo, correto? Então, nesse caso, o verbo não pede complemento, mas eu tenho um termo que está ligado a ele. E não sendo complemento, mas estando junto do verbo, é um adjunto adverbial, tá? Aquilo que está ligado ao verbo, mas não funciona como complemento para ele, é então um adjunto adverbial. E o que nós temos que lembrar interessante em relação ao adjunto adverbial, tá? O adjunto adverbial, né, é a função desempenhada pelo advérbio, tá? O advérbio, então, é que desempenha a função de adjunto adverbial. E é a única função que ele desempenha. Ó, anote aí. Adjunto adverbial. E a única função que o advérbio desempenha é a de adjunto adverbial. E o que você tem que estar atento ao adjunto adverbial? Tá? Todas essas classes de palavras aqui, ó, são as chamadas classes invariáveis. Invariáveis, tome nota disso. São classes invariáveis. O que significa dizer isso? Que são invariáveis. Ou seja, são classes de palavras que não se flexionam. Dessas aqui, a única que assume função sintática é o advérbio, que assume a função de adjunto adverbial. As demais aqui, ó, você pode marcar conjunção, preposição, interjeição, elas não assumem, tá? Não assumem função sintática, tá? Então tome nota aí. Tá? Não assumem função sintática. Dessas invariáveis aqui, a única que assume função sintática é o adjunto adverbial, o advérbio que desempenha a função de adjunto adverbial. O que você vai lembrar? Está na classe de palavras invariáveis. Veja só, por quê? Ó, quando eu falei aqui do animadas, né, eu falei minhas duas belas filhas chegaram animadas. Quando eu mudei para filhos, tá? Quando eu mudei para filhos, os dois filhos chegaram animados, correto? Agora observem aqui. As minhas duas belas filhas chegaram cedo, os meus dois belos filhos chegaram cedo, eu cheguei cedo, você chegou cedo, todo mundo chegou cedo, correto? Observe que qualquer mudança que eu fizer, essa palavra ela não se altera, porque está na classe de palavras invariáveis. O advérbio ele não se flexiona. É um termo que se relaciona ao verbo, não é para completar o sentido, mas para indicar uma circunstância para o verbo, e a característica dele é essa, não se flexiona. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, retome lá a nossa aula de regência, a aula que nós tratamos da questão também dos adjuntos adverbiais, né, dos verbos intransitivos, para sanar aí qualquer dúvida que ainda possa existir. Mas frise nisso, tá? Artigo
Pronome numeral e adjetivo são classes de palavras que só existem na relação com o substantivo, né? E aqui nós temos, são então, portanto, classes variáveis, e aqui nós temos as classes invariáveis. Lembrando que dessas invariáveis, a única que assume função sintática é o advérbio, que desempenha a função, então, de adjunto adverbial, ok? Muito bem, vou trazer aqui para vocês dois exemplos, mais dois exemplos para nós frisarmos isso daqui, e eu tenho certeza que vocês não irão esquecer esse tópico, tá? Essencial, diga-se de passagem, tudo bem? Esse tópico é essencial. Então vamos lá, olha só, como é que eu identifico, né? Como é que eu identifico corretamente uma palavra, se ela é um adjetivo, se ela é um advérbio, né? Numa situação dessa. Olha, eu já frisei com você a questão do advérbio ser invariável, mas às vezes vem a dúvida, tá? E aí nós temos que analisar isso dentro do contexto. Tá? Nós temos que analisar isso aí dentro do contexto. O que acontece? Algumas palavras só têm a sua classe gramatical revelada a partir da aplicação, né? A partir da aplicação num determinado contexto. Então veja só, por exemplo, a seguinte frase, ó, o jogador é rápido. Tá? O jogador é rápido. O jogador correu rápido. Vejam só, meus caros, nós temos aqui a palavra rápido. Nós temos aqui a palavra rápido em dois contextos. Prestem atenção. Quando eu falei o jogador é rápido, quem é rápido? O jogador. Isso aqui é o nosso sujeito, isso aqui é o nosso predicado, correto? Muito bem. Aqui é um verbo de ligação. Você já sabe identificar isso. É um verbo não nocional. Um verbo de ligação. E rápido, então, é o quê? Rápido é um adjetivo. Quem é que é rápido? O jogador, não é? Não está referindo-se ao jogador? Então, rápido é um adjetivo. Rápido é um adjetivo. Veja bem, rápido é um adjetivo, ó, atribuindo uma característica, qualidade ou defeito a um substantivo. Correto? Nós já vimos que o adjetivo ele pode desempenhar duas funções sintáticas, adjunto adnominal ou predicativo. Neste caso aqui, você já sabe que o rápido está desempenhando a função de predicativo do sujeito. Correto? Desempenhando aqui a função de predicativo do sujeito. Muito bem. Então, que tipo de predicado nós temos nessa oração? Aqui nós temos o chamado predicado nominal. A estrutura dotada de significado importante aqui nesse predicado é um adjetivo, é um nome. Lembrando aí sempre que todo adjetivo é um nome, portanto é um predicado nominal. Muito bem, agora veja aqui a ocorrência da palavra rápido nessa segunda situação. Olha só, preste atenção. O jogador correu rápido. Observe que a palavra rápido aqui agora está relacionada ao verbo. Certo? Está relacionado ao verbo. E veja bem, neste caso, se eu fizer alguma flexão, olha só, os jogadores correram rápido. As jogadoras correram rápido. Veja que essa palavra ela não se flexiona. Ela não se flexiona. E eu preciso falar que elas correram rápido para que o jogador correu rápido, para que você entenda que ele correu? Não. Logo, esse termo aqui, ele está junto do verbo, mas não funciona como complemento para ele. Se ele está junto do verbo, mas não funciona como complemento para ele, só pode funcionar como adjunto adverbial. Não é isso? Só pode funcionar como adjunto adverbial. Logo, esse rápido aqui é um advérbio. Tá? É um advérbio e não um adjetivo. Correto? A palavra é a mesma, mas dependendo do contexto, né? Você só consegue, ou na verdade, você só consegue identificar a classe gramatical a que ela pertence a partir de uma aplicação num dado contexto. Certo? Aqui não, ó, o jogador é rápido. Os jogadores são rápidos. Percebeu? As jogadoras são rápidas. Percebeu a flexão aqui? Por quê? Porque é um adjetivo. E o adjetivo ele se relaciona com o substantivo e, ao relacionar-se com o substantivo, ele deve se flexionar para com ele concordar.
Foi isso que você anotou aí agora há pouco. Agora aqui não. Aqui rápido não é um adjetivo, rápido é um advérbio. Por isso que ele não se flexiona, tá? Os jogadores correram rápido, as jogadoras correram rápido. Observe que não ocorre aqui nenhuma flexão. Logo, esse rápido é um advérbio, ok? Então, se você tiver dúvida quanto a isso, né, promova alguma mudança nessa oração, perceba com quem esse termo está se relacionando. Lembre-se que tudo aquilo que se relaciona com um substantivo, né, deve se flexionar para com ele concordar. Se a relação for com o verbo, mas não para completar o sentido, apenas indicando a circunstância, logo essa palavra será um advérbio, desempenhando a função sintática de adjunto adverbial. E volto a frisar com você, a característica importante do advérbio é essa, não se flexiona, certo? Indica uma circunstância para o verbo, mas não se flexiona. Se você buscar promover qualquer alteração nessa oração, o advérbio ele não sofrerá nenhuma flexão. Ok? Tamo juntos?